bom dia, paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica da Vila Militar. Bom, antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a sua presença. Muito obrigado, porque apesar de estarmos longe, estamos perto também. Um paradoxo, né? Mas a Igreja de Cristo ela é assim, ela não é algo fixo ou visível, mas sim algo espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então não importa se agrupados ou se dispersos, o importante é que nós estejamos no mesmo espírito. E eu creio que logo essa nuvem negra vai passar e nós vamos estar juntos novamente, né? Queremos também agradecer ao Senhor pela recuperação do nosso pastor, o pastor Edson, está se recuperando, fruto das nossas orações. Queremos agradecer ao Senhor por tudo isso e gostaríamos de convidar o Espírito Santo que passeie no nosso meio esta manhã, que ele vá aí até a sua casa, que ele sonde o seu coração, que ele passeie, que ele pese os seus sonhos na balança e que ele venha realizar cada um deles segundo a vontade dele, no tempo dele, para a honra e glória dele e para benefício seu e meu também, né? Para benefício da igreja. E eu confesso que eu estou com saudade dos irmãos, do aperto de mão, da recepção, de conversarmos na cantina, de louvarmos junto, de rirmos junto e até de estarmos tristes juntos, né? Porque muitas vezes passar por uma angústia acompanhado de outros irmãos é algo muito mais, como é que se diz, reconfortante do que passar sozinho. Mas eu creio que o Senhor tem um propósito nisso tudo. Logo essa nuvem negra vai embora. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o dia mau ele vem, só que o dia mau ele tem um começo, um meio e tem um fim também. Então eu creio pela minha fé e de acordo com o que eu tenho visto a Igreja do Senhor Jesus orando e clamando ao Senhor, eu creio que logo essa nuvem negra vai passar. Amém? Então, antes de darmos início à nossa escola bíblica, vamos fazer uma breve oração, porque nós necessitamos da presença do Espírito Santo no nosso meio. Então, que os irmãos fechem os seus olhos aí comigo e que nós oremos junto para que Deus participe, para que Ele seja a estrela da nossa aula. Tá bom? É uma aula simples, mas é uma aula feita de coração, com carinho e com reverência. Então, que os irmãos me acompanhem aí em oração, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós evocamos o Teu Santo Espírito, Senhor, para o nosso meio neste momento. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, que é onipresente, possa estar em cada lar, Senhor, em cada casa que está nos assistindo neste momento. Nós queremos Te agradecer pela recuperação do pastor Edson. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque apesar de tudo isso, o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido a Tua presença no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, o meu desejo essa manhã, Pai, é que a fé do Teu povo não se desfaleça por causa da distância. Que o Teu Espírito mantenha a chama da salvação, a chama da comunhão acesa em nossos corações, para que no momento oportuno nós possamos nos unir novamente em corpo e em espírito também. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nos acompanhe durante essa aula, nos ajude, nos oriente, Pai, e repreenda qualquer ação de Satanás que muitas vezes se coloca entre a nossa boca e o ouvido daqueles que estão recebendo a mensagem. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor faça-se presente no nosso meio. Esse é o nosso desejo, Pai. Que o Senhor, que nós saiamos daqui esta manhã, que este vídeo acabe, que esta aula acabe, e nós saiamos um pouquinho mais enriquecidos pela Tua graça e pela Tua palavra. Amém. Essa é a nossa oração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, a Escola Bíblica Dominical, o pastor me disse que era um tema livre. Eu gostaria de dividir com os irmãos uma breve palavra sobre uma palestra que eu ministrei numa grande igreja, e lá essa prática tem surtido muitos efeitos benéficos. E eu creio que nesse momento de, entre aspas, dispersão dos irmãos, nós não podemos deixar de falar da comunhão, nós não podemos deixar de falar daquilo que é importante, né? Daquilo que nos une. Então eu gostaria de dividir com os irmãos um trecho dessa palestra.
Amém? O nome dessa palestra, ela se chama Consolidação, que nessa igreja onde eu ministrei essa palavra, lá tinha um ministério focado em consolidação. Os irmãos vão entender o que significa consolidação. Então, gostaria que os irmãos me acompanhassem aqui nesses slides e nós vamos falar um pouquinho acerca da palavra de Deus e um pouquinho daquilo que aconteceu na palestra. Amém? Nos acompanhem em nome de Jesus. Então aqui a palestra ela começava com esse tema, consolidação, né? E eu fui pesquisar os conceitos básicos de consolidação. O que significa consolidação, afinal de contas. Então aqui nesse primeiro slide nós podemos ver, ó, o ato ou o efeito de passar uma substância do estado líquido para o sólido. Solidificação, endurecimento. O ato ou efeito de instituição, característica, tornar-se sólido, firme, estável. Então, o ministério dessa igreja, as irmãs que eu conheci lá, através da irmã Rosana, que se estiver assistindo o vídeo, um abraço, um beijo para a irmã Rosana, e o seu esposo nos convidou, fez a ponte, e foi uma bênção estar lá com os irmãos. Então você veja que consolidar significa tudo isso. E o que mais me chamou a atenção é tornar-se sólido, firme e estável. Assim deve ser a igreja do Senhor Jesus, assim deve ser o corpo de Cristo. Então, apesar de estarmos longe um dos outros em carne, em espírito nós estamos no mesmo propósito. Então gostaria de frisar isso com os irmãos nessa manhã. Que os irmãos não deixem de pensar desta maneira. De que nós não estamos separados. Nós estamos consolidados. Nós estamos juntos. Então, apesar da pandemia, apesar da distância física, o nosso espírito está em união. Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Independente da estrutura física, independente do prédio, nós somos a noiva, nós somos a igreja. Eu, você e todos os outros todos os servos do Senhor espalhados pela face da terra. Nós formamos a igreja, não o prédio em si. Mas é muito importante estar junto. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana sobre estar junto, que a pessoa me questionou, mas eu não preciso ir à igreja. Eu falei, realmente você não precisa estar no prédio, mas você deixa de crescer enquanto ser humano. Porque como que você vai praticar a palavra de Deus sozinho? Escutando o culto no rádio, ou nunca ir na igreja? Hoje em dia nós estamos impossibilitados, mas eu conheço pessoas que simplesmente não saem de casa. Não, eu ouço o culto aqui no rádio, eu ouço o culto aqui na internet. E como que nós vamos nos ajudar uns aos outros se nós estamos longe? Como que nós vamos crescer? Como que nós vamos crescer enquanto ser humano, aprender sobre paciência, sobre perseverança, longe um dos outros? Então não existe. A igreja do Senhor Jesus, apesar dela ser uma igreja espiritual, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou seja, o verdadeiro adorador muitas vezes você não nota, aparentemente ele não está adorando, mas internamente ele tem praticado a palavra do Senhor, ele tem vivido uma vida de piedade, e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Só que, para que nós cresçamos, nosso processo de santificação aconteça, é necessário estarmos perto uns dos outros. É necessário dependermos uns dos outros. É necessário ajudarmos uns aos outros nas nossas fraquezas ou na nossa ineptidão, né? Temos aptidões e temos ineptidão, né? Também não é um defeito, entendeu? Mas você, para aquela área, você não é apto o bastante. Então você precisa do seu irmão. Então isso é muito importante. Estar junto, não existe outra maneira de crescer. Vamos deixar a Bíblia e a igreja de lado. Não tem como o homem evoluir ou crescer numa ilha sozinho. Ele entra em parafuso. Vocês já viram o filme Náufrago? O homem acaba falando com a bola de basquete, uma bola de tênis. Perdão, caiu aqui. Então, irmãos, é necessário estarmos juntos. E o Senhor, na hora certa, vai nos unir novamente.
Creia isso, eu creio nisso. E eu creio também que nós precisamos, de repente, receber esse sacode, esse choque de realidade, porque muitas vezes nós não valorizamos estarmos na igreja, ou estarmos juntos em comunhão. Entendeu? É muito fácil você viver uma vida piedosa ou ser santo trancado aí na sua casa. Entendeu? Então nós precisamos praticar a palavra do Senhor e nós só vamos praticar a palavra do Senhor com o próximo. Não existe prática sem praticar o amor ao próximo sem o próximo estar perto, ou sem você sair, né? Ir para fora, eclésia, né? Eclésia, o significado da palavra, chamar para fora, sair, né? Então, continuando aqui os sinônimos, endurecimento, estabilização, solidificação, adiantamento, ascensão, aumento, avanço, crescimento, desenvolvimento, elevação, enriquecimento, erguimento, evolução, fortalecimento, incremento. Tudo isso significa, tudo isso, irmãos, está conectado a essa palavra, consolidar. Então, consolidar é tornar sólido, tornar firme. Uma outra, como é que se diz? Uma outra maneira de ver isso, de consolidar, é agregar o que está desagregado. Ou seja, eu pego coisas que estão soltas e separadas e consolido numa coisa só. Então, tudo a ver com o corpo de Cristo. E nesse momento, como eu vou repetir várias vezes isso, de distância aparente, de distância física, nós precisamos entender que nós somos um. Ainda que longe, corporeamente um dos outros, nós somos um em espírito e em verdade. Então, esses são os conceitos básicos. Continuando aqui nos conceitos, olha o que diz. Consolidação nada mais é do que o evangelismo e discipulado levado a sério. Então, se nós temos um texto básico, um texto áureo para essa aula de hoje, é este aqui, que se encontra em Mateus 28, 29 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, consolidar nada mais é do que você praticar o ID, o evangelismo e o discipulado, mas de maneira séria. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer com maneira séria. Muitas vezes nós nos preocupamos em agregar pessoas à igreja, mas nós esquecemos de discipular, nós esquecemos de ensinar, nós esquecemos de tratar. Ah, Marcelo, mas isso aí é coisa de ministério. Não, meu. Isso é responsabilidade individual, não só ministerial, mas individual. Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Entendeu? Eu mesmo, às vezes, eu passo a semana e eu fico, meu Deus, não falei de Jesus para ninguém, eu não dei nenhuma brecha para falar de Jesus. Então, muitas vezes nós negligenciamos, ou então nós vamos ao extremo. Não, vem visitar a minha igreja, olha, Jesus te ama, Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele liberta, Ele cura, a pessoa se anima, tal, aceita Jesus, e depois? E depois? Então, Deus também requer de nós um amparo. Não é à toa que os crentes costumam falar que o fulano de tal é meu filho na fé. Ou seja, você não larga um filho para lá, você cuida dele. Você é responsável pelo crescimento dele. Então isso não é um assunto só ministerial, isso é um assunto individual. É para mim, é para você e para mim e para você mesmo. É responsabilidade nossa. Se alguém tem crescido em Jesus através das nossas palavras, muitas vezes o pastor da igreja, presidente, não vai estar ali 24 horas com aquela pessoa. Você vai ser o pastor daquela pessoa. Você vai ser a referência dela. Muitas vezes você vai ser a única pessoa para quem ela tem confiança de se abrir. E é nesse momento que você precisa discipular e ensinar. E não é difícil não. É claro que tem coisas mais profundas que a pessoa vai aprendendo ao longo do tempo. Mas nada te impede de dizer para a pessoa o que Jesus fez na tua vida. Tem gente que me pergunta, Marcelo, mas é muito complicado evangelizar. Não, não é não, bem. Conta para a pessoa o que Jesus tem feito por você. Muitas vezes a pessoa não acredita na Bíblia,
não quer saber de Bíblia, mas contra fatos não há argumento. Muitas vezes faz-se necessário nós fecharmos a Bíblia física, o livro, e abrirmos a Bíblia da nossa vida. Tudo bem, você não acredita nesse livro, mas você acredita que eu era assim e agora eu sou assado. Você acredita que antes eu era um ladrão, um pilantra, um mentiroso, um adúltero e agora eu não sou mais. Entendeu? Você pode não acreditar na Bíblia, mas você lembra que ontem eu estava doente, canceroso e agora eu estou curado? Então, contra isso não tem argumento. Então, fale, dê testemunho. Antigamente, na época de Jesus, não existia uma Bíblia como nós temos hoje. Até na época de Paulo, não existia Bíblia. A Bíblia foi composta dos evangelhos e das cartas e do Antigo Testamento, da Torá e dos profetas, mas muitas pessoas não tinham acesso. E muitas vezes elas tinham acesso, mas não entendiam o que estava escrito. E ainda assim, a palavra do Senhor se espalhava. Por quê? Pelo testemunho. As pessoas viam a mudança na vida das pessoas. Então a minha vida precisa mudar, a sua vida precisa mudar. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver Jesus. Se eu não me engano, foi o pregador Billy Graham que disse isso, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, se as pessoas olham para a sua vida e não enxergam Jesus, alguma coisa está. Nós precisamos fazer uma autoanálise, uma reflexão sobre o nosso procedimento, a nossa vida espiritual, para que nós não sejamos pedra de tropeço para o outro, para que nós não sejamos escândalo para o outro. Então, se você deseja ser um consolidador, ou seja, se você deseja ser um grande evangelista, um discipulador, você antes precisa ter uma vida no altar. É necessário que você viva aquilo que você pregue, porque você vai ser o pastor, muitas vezes, daquela pessoa para quem você está evangelizando, para quem você está levando o evangelho. Muitas vezes ela não confia no pastor da igreja, ela não confia nos irmãos, mas como você é amiga, você é irmã, você é parente, você é confidente dessa pessoa há anos, e ela tem plena confiança em você, o elo, na realidade, você vai pastorear ela. Até ela amadurecer, e muitas vezes, depois que a pessoa amadurece, ainda assim, muitas vezes nós somos procurados pelos nossos filhos na fé, né? Pelos nossos filhos na fé. Então, que os irmãos recebam essa palavra não só como ministério, não. Isso é uma palavra individual. É uma palavra para cada crente, para cada pessoa que está nos assistindo, que um dia teve um encontro com Jesus e que aceitou o Senhor Jesus na sua vida. Porque aqui o verbo está no imperativo, né? Ide. Não tem, como é que se diz? Não é uma sugestão, não tem saída, não tem desculpa. Ide, fazei, ensinando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os. Então está tudo no imperativo. É uma ordem, não é uma sugestão. Amém? Prosseguindo aqui. Ainda em conceitos básicos, vamos lá. O discípulo. Quem recebe a disciplina ou instrução de outra pessoa, um aluno. Isso é um discípulo. E apesar de muitas vezes nós estarmos discipulando, nós esquecemos que nós também somos discípulos. O dia que o crente, eu falo crente, mas pode ser em qualquer área da sua vida, o dia que a pessoa ela deixa de ter um coração de aprendiz, a curva da ascensão dela quebra e cai, declina. Ela deixa de aprender. Então, que o meu coração e o seu coração, apesar de muitas vezes nós estarmos ensinando a palavra de Deus para alguém e instruindo alguém acerca do reino de Deus, nós temos que ter o nosso coração de discípulo. Nosso coração tem que ser sempre de aprendiz, de discípulo. O nosso coração precisa ser um coração de aluno, como diz aqui o slide, né? O discípulo. Quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, o aluno. Quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Então está aqui 1 Coríntios 11, do 1 ao 2, que é quando Paulo, se eu não me engano, ele diz que sede os meus imitadores como eu sou de Cristo, né? O discípulo é sinônimo de acadêmico, de aluno, de aprendiz, de educando, de estudante, relacionando, epígono. Então nós temos que estar sempre com o nosso coração dispostos a aprender, dispostos a receber.
Porque como que nós vamos passar se nós não temos? Esse é o segredo do discípulo. Então, antes de nós começarmos a levar o id da palavra de Deus, de evangelizar e de discipular, nós temos que ser discípulos. Nós temos que ser aprendizes. Então, e muitas vezes o que nós temos visto por aí não é bem isso, né? As pessoas, os evangélicos, têm agido com uma certa arrogância. Até as lideranças agindo com certa arrogância. Então, a arrogância que eu falo é espiritual, entendeu? Então, nós precisamos nos vigiar quanto a isso tudo. Você lembra qual foi o primeiro pecado lá? Qual foi o pecado que fez Satanás cair do seu trono de glória? O orgulho. Quis ser igual a Deus ou maior do que Deus. Então que nós mantenhamos o nosso coração humilde diante do Senhor. Humilde não é hipócrita, não. É humilde mesmo. É entender que sem Ele nós não somos nada e que nós precisamos da ação da nossa vida. Por isso que nós começamos essa escola com uma oração. Porque quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo. Quem faz com que ele tenha compreensão muitas vezes das coisas que ele não tem nem capacidade de compreender é o Espírito Santo. Quem faz quem abre a nossa mente, o nosso coração para receber a mensagem do Senhor, ainda que muitas vezes essa mensagem não seja aprazível para a nossa carne, é o Espírito Santo. Como é que eu consigo perdoar um irmão que me fez tanto mal? Da carne muitas vezes é impossível, mas é uma ação do Espírito Santo na nossa vida que faz com que nós tenhamos paz conosco mesmo, paz com o Senhor, ao ponto de relevar tanta afronta, tanta ofensa. Tudo é ação do Espírito Santo na nossa vida. Se nós nos afastarmos do Espírito Santo, ou o Espírito Santo se afastar de nós por um breve momento, nós voltamos ao mesmo lodaçal de onde nós saímos. Então nós precisamos a todo momento ter esse coração humilde, um coração de dependência, não só de Deus, mas dependência também do nosso irmão, do próximo que está do nosso lado, porque nós não sabemos tudo, nós não somos todo-poderosos, nós não somos muitas vezes conhecedor de todas as áreas científicas. Então, muitas vezes nós precisamos sim do nosso irmão do lado. Nós precisamos sim da pessoa que está no banco da frente, no banco de trás. Por mais instruído e preparado intelectualmente que nós sejamos, nós precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos aprender com eles. Nós temos que ter esse coração de aprendiz. Continuando. Aqui está o que Paulo disse lá, 1 Coríntios 11, do 1 ao 2. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Ou seja, Paulo estava feliz porque aquele povo reteve, guardou as tradições como ele passou. Ou seja, aquele povo era discípulo de Paulo, entre aspas, né? Paulo tinha fundado aquela igreja ali de Corinto. E é interessante que essa frase é muito forte. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que nós temos moral, irmão, para dizer isso para uma pessoa? É por isso que eu digo que nós precisamos sempre fazer uma autoanálise. Será que você pode falar agora para quem você está evangelizando, para quem você conversa de Jesus, para o seu amigo no trabalho, para o seu colega na escola? Olha, pode me imitar. É só você imitar o que eu faço, porque eu imito a Cristo. Será que nós temos a capacidade de dizer essa frase? Se nós não temos, se essa frase nos constrange, nós precisamos vigiar. Nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida, nós precisamos orar mais, nós precisamos nos dedicar mais à prática da palavra. Praticar aquilo que nós pregamos. Precisamos alimentar o espírito, ao invés de alimentar a carne. Então, essa frase ela é muito forte. Entendeu? É muito forte. Eu lembro que nessa igreja eu perguntei, quem aqui tem moral para dizer
Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pode me imitar, imita o meu proceder, imita a minha linguagem, o meu linguajar, imita as minhas obras. Será que nós temos capacidade de dizer isso? Ou essa frase nos constrange? Vai ficar aqui aberto. Coloca aí nos comentários. O que vocês acham a esse respeito? É muito sério. Mas se nós quisermos consolidar, se nós quisermos fazer com que a obra, com que os irmãos se torne algo sólido, se torne algo forte, se torne algo estável, temos que começar de nós mesmos. Temos que fazer essa autoanálise. Para que a igreja seja forte, para que os irmãos estejam, para que a noiva do Senhor Jesus seja saudável. Entendeu? Tem muita igreja por aí doente. Tem muita igreja por aí, como é que se diz, agonizando. Porque as pessoas não estão preocupadas com a prática da palavra. Não estão preocupadas com o próximo. Não estão nem preocupadas em ir ao culto. Entendeu? Porque para elas Deus está em todo lugar, então ela faz o culto lá na casa dela mesmo. Não há necessidade, eu não vou me aborrecer, eu não estou afim de ver ninguém. Você está entendendo? Muitas vezes você vem à igreja e você se decepciona com uma pessoa, com outra. Ah, não quero mais me decepcionar não, mas é aqui que nós vamos aprender. É na comunhão. É nos erros e nos acertos. Nos defeitos e nas virtudes. É isso que nos faz crescer. Somos peças de um mesmo quebra-cabeça. Cada pecinha é uma diferente da outra. E nós precisamos consolidar as peças para que a imagem se forme. Então não vai ser longe. Então precisamos estar juntos, precisamos estar perto. Claro, nesse momento de pandemia é inviável. Mas o nosso sentimento tem que ser aquele de que nós somos um. Nós estamos firmes, somos a igreja do Senhor Jesus. E quando nós oramos, as coisas acontecem. Amém? Eu creio nisso. Eu e minha mãe, nós temos orado todo dia, 2 horas da manhã. Às vezes eu já estou dormindo. Acordo lá com sono, meu corpo. Ultimamente eu tenho dormido no sofá, o sofá já me abraçou, meu corpinho, já estou ali dormindo. Sono profundo, minha mãe, vamos orar. Aí eu, meu Deus, esqueci de orar. Ele levanta cambaleando igual um zumbi, mas ora. Vamos orar. Vamos orar, porque eu sei que depois de 3 horas da manhã vai ter outra pessoa orando. É o nosso propósito de oração. E nós não vamos parar de orar enquanto não houver uma resposta clara do Senhor Jesus. Nós seremos como aquela viúva chata que ficava lá batendo na porta daquele juiz. E enquanto o juiz não atendeu ela, ela não desistiu. E que você também não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que Deus colocou diante de você. Que você também não desista daquilo que você tem colocado em oração enquanto você não receber uma resposta do juiz. Enquanto você não receber uma resposta da parte do Senhor, confie, creia e continue orando. Lembre-se que Daniel orou 21 dias até a benção dele chegar. Então a sua vai chegar, a minha vai chegar. Nós já estamos tendo respostas de oração. A própria recuperação do pastor Edson é uma resposta das nossas orações. Então, nós continuamos nessa fé. Continuemos nessa fé, aliás. Amém? Vamos lá. Então aqui eu coloquei aqui um slide com essa diferença entre o discípulo e o seguidor. Perdão. É muito interessante. Está na internet isso aqui há muito tempo. As pessoas olham para lá e para cá, já mandaram para mim várias vezes via WhatsApp, mas muitas vezes nós não paramos para meditar naquilo que nós lemos, né? Então aqui eu gostaria de ressaltar para os irmãos essa diferença entre o seguidor e o discípulo. Hoje em dia todo mundo corre atrás de seguidor, né? Seguidor no Twitter, seguidor no YouTube. O seguidor. O seguidor ele não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Ele não está contigo. O seguidor ele não tem compromisso. Ele só segue. E a igreja do Senhor Jesus está cheia de seguidores. Nós estamos cheios de seguidores. E estamos com poucos discípulos. Então, que essa manhã, essa aula, ela seja para arder no seu coração a vontade de ser discípulo do Senhor Jesus. Então vamos lá. O seguidor espera pão e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor ganha, o discípulo se faz.
Ou seja, você ganha um seguidor, mas um discípulo você não ganha fácil. Um discípulo você tem que construir ele, você tem que trabalhar. O seguidor gosta de afago, o discípulo gosta de serviço e do sacrifício. Isso aqui é estranho, né? Porque o professor, eu não gosto de sacrifício não. Mas o sacrifício aqui é um sacrifício, como é que se diz? Como o de Estevão, que não sentiu medo nenhum da morte e que entendia que aquilo ali era para ele glorificar. O sacrifício de Policarpo, por exemplo, bispo da igreja de Esmirna, os irmãos lerem aí para os católicos São Policarpo, foi também um homem de Deus que foi sacrificado no Coliseu Romano. E uma vez eu ouvi uma história de que os crentes já estavam querendo tramar para resgatar Policarpo antes dele morrer. Ele falou, não tire de mim, não ousem tirar de mim a minha coroa. Ou seja, havia algo espiritual naquilo tudo. Eles entendiam que que iam passar por aquilo, que era necessário que passassem por aquilo, e que era, parece maluquice, né? Um paradoxo, e que era de grande alegria que ele passasse por aquilo, porque ele seria honrado sobremaneira pelo Senhor Jesus. Então, a ponto Policarpo é muito interessante a história de Policarpo, que ele tocaram fogo nele, né, no Coliseu, e o corpo dele não queimou. Precisou um soldado romano ir lá e enfiar a espada nele para que ele morresse, porque ele não morria. O fogo não consumiu o corpo de Policarpo enquanto ele cantava hinos. Então isso é muito interessante. A gente não sabe que magnitude foi esse milagre de Policarpo. Nós não sabemos quantas pessoas foram atingidas de verem um homem queimando e cantando louvores ao Senhor e sua pele não se consumia. Então, apesar de não estar registrado na Bíblia, é uma coisa que faria muita gente parar para pensar. Então, muitas vezes, ali a morte de Estevão impactou a vida de Paulo. A morte de Policarpo impactou a vida de muita gente. Então, muitas vezes, o seu sofrimento, aquilo que você tem passado, você pensa que está passando batido? Não, as pessoas estão te observando, estão te olhando. Então, esse sacrifício é justamente... não é um sacrifício como o do Senhor Jesus, que foi perfeito. Não é esse tipo de sacrifício. Mas ele gosta do serviço e do sacrifício. Se ele tiver que morrer pelo Evangelho, ele morre e morre feliz. Parece uma coisa de maluco, né? Morre feliz. O seguidor entrega parte dos seus desejos. O discípulo entrega a sua vida. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Você tem entregue a sua vida ou você tem entregue parte da sua vida, dos seus desejos? Não, aqui não entra não, Jesus. Aqui, se o Senhor entrar, o Senhor não vai gostar do que vai ver. Deixa isso aqui no cantinho. Não. Jesus, ele quer morar ele não quer ser um convidado na sua casa, não. Ele quer morar. E quem mora tem acesso a todos os cômodos. Quem mora tem a chave da porta da frente e da porta dos fundos. Ele quer ser Senhor da sua vida e da minha. Perdão. Seguidor ouve a palavra e aguarda no coração. O discípulo leva esta palavra aos aflitos. Está vendo como é que é diferente? Ele não só guarda, mas ele compartilha, usando um termo atual, né? Compartilha. Jesus Cristo, compartilhe. Então, o discípulo, ele compartilha, né? O seguidor espera que lhe apontem a tarefa. O discípulo é solícito e toma responsabilidade. Ou seja, ele está vendo uma pessoa precisando de ajuda, ele não espera alguém mandar. Ou então a pessoa está passando por algum problema, mas ninguém vai observar o bem que ele está fazendo para aquela alma, então ele não faz. Porque ele precisa ser observado, ele precisa aparecer. Então nós temos que tomar cuidado com isso. O seguidor é muito diferente de discípulo. Continuando aqui, o seguidor quase sempre reclama e murmura. O discípulo obedece e nega a si mesmo. Ou seja, o seguidor está ali, reclama de tudo que acontece. O discípulo não, ele, boca fechada, porque o discípulo tem entendimento de que se ele está passando por aquilo,
é porque algum propósito há. Ele pode não entender, mas ele é discípulo, ele não é seguidor, ele tem fé, ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe que Deus não é doido, não é gênio da lâmpada, não é Papai Noel, não é maluco. Deus é Deus. Então, o discípulo ele crê. E ele aprende a negar-se a si mesmo, as suas vontades. Ou seja, poxa, eu não queria a igreja hoje, sabe? Hoje está passando o jogo do Flamengo, eu queria tanto ver o jogo. A sua carne quer ver o jogo, o seu espírito quer estar na igreja. Vai ser uma luta mesmo. Eu já passei por isso, muitas pessoas já passaram por isso acerca de outras coisas, mas é mais ou menos assim, né? Não, eu mesmo querendo ver o jogo, eu não vou ver. Eu não verei o jogo, não. Eu vou para a igreja. Aí você entra na igreja, o primeiro irmão que está lá na recepção te dá a paz do Senhor, você esquece do jogo. E aí teu espírito se enche de alegria e você nem lembra do jogo. Quando acaba o culto, o pastor diz amém, dá a benção apostólica, meu Deus, será que o Flamengo perdeu ou ganhou? Entendeu? Então você começa a perceber, você começa a trocar coisas que não tinham valor algum por coisas extremamente valiosas. Você começa a aprender a dizer não para si mesmo. Eu estou falando de um jogo, mas nós poderíamos entrar em qualquer área da vida. Quando você deixa algo que vai te trazer grande prazer para cumprir uma ordenança do Senhor, você está negando a si mesmo. Você está negando, está dizendo não para o seu eu para fazer o que Jesus está mandando. E nem sempre ele vai fazer isso, mas muitas vezes você vai ser confrontado. E eu vou contar uma coisa para você. No princípio é complicado, mas ao longo do tempo você aprende. Você começa a entender. A vontade sempre vai dar. Mas se o teu espírito estiver conectado com o do Senhor, se você estiver vivendo uma vida de prática, de oração, vai ser muito mais fácil você dizer não para você mesmo. Vai ser muito mais fácil você ter esse autocontrole. Amém? Vamos continuar. O discípulo obedece. O seguidor reclama que o visitem. O discípulo visita. O seguidor reclama que o visitem e o discípulo visita. Muitas vezes o seguidor não quer ser visitado. Não quer que você saiba o que passa na casa dele. O seguidor não quer que você conheça o vizinho do lado, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Sabe-se lá que testemunho que ele está dando lá onde ele mora? Entendeu? Continuando. O seguidor conhece a Bíblia de capa a capa. O discípulo conhece e pratica o que sabe. O seguidor pratica a caridade. O discípulo pratica o mais puro amor, o amor a Deus. O amor de Deus, né? Muitas vezes a caridade também significa amor. Mas muitas vezes o seguidor, ou muitas vezes a pessoa que ela está... água com açúcar, né? Está começando a fé dela, ou ela está muito mais preocupada em fazer caridade, ou doação, ou visitar o outro na prisão, por fazer caridade, mas não existe amor naquele ato. Ela não está indo por amor. Ela está indo porque a religião manda, porque o ministério exige, porque a igreja quer, mas ela não está indo por amor. Tudo que nós fazemos em nome de Jesus tem que vir de dentro para fora, tem que ser em amor. Senão você está perdendo seu tempo. É simples assim. Continuando. O seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer a igreja real. Porque a igreja ideal, meu querido, é só na glória. Igreja ideal é só na glória. A real está aqui na terra. E para entregar e para fazer com que a igreja cresça, que a igreja seja uma instituição saudável, seja um corpo saudável, o discípulo verdadeiro, ele se entrega. Ele se sacrifica, como nós já dissemos antes. Então, nós temos a igreja ideal que está no céu, nós temos a igreja real, que começa aqui na terra. E muitas vezes é difícil. A obra é espinhosa. O caminho é estreito. Mas a vitória está lá no final dele. E o discípulo está disposto a seguir esse caminho estreito. O seguidor não. O seguidor fica viajando na maionese numa igreja ideal que nunca vai acontecer. Ele fica mudando de igreja em igreja. Essa igreja aqui tem um defeito, vou para outra. Aquela lá tem um defeito, vou para outra. Aquela lá tem um defeito, vou para outra. Ele não vai parar em nenhuma. Porque todas elas têm um defeito em alguma área. Para nós fazermos parte de um corpo,
aqui na terra, de uma igreja, de uma instituição, o que eu recomendo é conheça o pastor daquela igreja, o corpo diaconal, como é que se diz? Os oficiais daquela igreja, como é que funciona o sistema lá de ministério, como é que funcionam as finanças daquele lugar. Você está entendendo? Como é que é a doutrina que está sendo pregada ali, que tipo de palavras estão pregando ali, que tipo de material estão usando, sabe? Como é a pregação? É uma pregação que eu saio de lá cheio do Senhor, cheio de conhecimento também, porque às vezes a pessoa ela sai extasiada do culto, mas ela não levou consigo nenhum conhecimento. Então, que você pare para refletir nisso. O discípulo ele sempre vai achar um defeito em cada igreja. A igreja ideal está no céu. Para ele e para ela ele precisa morrer, mas ele não quer morrer. Ele não quer morrer. Então, irmãos, nós precisamos trabalhar pela igreja real. Não tem perfeição aqui na terra. Não tem. Não tem. A igreja sempre vai estar de um lado, de outra igreja, que eu digo instituição, o corpo mesmo. Por ser feito por homens, e homens que são muitas vezes falhos, estão ainda em processo evolutivo, em processo de santificação. Muitas vezes nós vamos falhar. E se você está procurando perfeição, meu irmão, tem que subir. Tem que ir para o céu. Você quer ir para o céu agora? Você quer partir dessa existência, essa terra aqui agora? Então você precisa ver lá o que você está pedindo. Porque às vezes as pessoas, se eu partir hoje, beleza, é lucro. Tem pessoas os irmãos que têm um pouquinho mais de conhecimento, que tem, como é que se diz, que se dedicam um pouquinho mais ao estudo das escrituras, em oração e tudo mais, a morte para eles não é nada demais não. Entendeu? Agora, a única coisa que eu quero é ir no meu tempo. Agora, se você procura uma igreja ideal e você exige participar dessa igreja que você quer, porque quer, nós podemos orar. E quem sabe Jesus não te leva. Jesus não te leva. Mas mas você fala isso pro seguidor, o seguidor, não, quero não, tá louco, vou morrer nada. Ele não entende que quem está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. A aula passada do pastor Edson Gonçalves deu uma aula maravilhosa. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Isaac, Abraão e Jacó já tinham falecido há gerações. Mas Deus se refere a todo momento no presente. Como quem diz, eles estão comigo. Eu não sou Deus de morto, eu sou Deus de vivo. Então, meus irmãos, é assim que funciona. Continuando aqui. Vamos lá. O seguidor diz, que bonito. E o discípulo diz, eis-me aqui. O seguidor aponta o dedo e mostra as pessoas para Deus. O discípulo mostra a Deus às pessoas. Ou seja, olha que interessante, mostra as pessoas para Deus. E o discípulo mostra Deus às pessoas. Como que ele mostra Deus à pessoa? Através da sua prática. Deus anda com ele. Ele é uma figura de Cristo. Ele é uma Bíblia ambulante. Então ele apresenta Deus às pessoas através da sua vida. O discípulo é parte do avivamento. O seguidor espera por um avivamento na igreja, o discípulo é parte do avivamento. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias, o discípulo aproveita para exercer a sua fé. Ou seja, nós estamos passando aí por um período que nós precisamos aproveitar as circunstâncias para exercitar a nossa fé. Parar para pensar, nossa, eu não dava muita importância em estar junto na igreja, agora eu estou sentindo uma falta, Senhor. Estou um pouco mais triste, mais enfraquecido, como uma brasinha longe da fogueira. Mas nós temos que aproveitar esse período justamente, usar as circunstâncias a nosso favor. Apesar de tudo, nós estamos fazendo transmissões online. Quem sabe, voltando à normalidade, as transmissões não continuem. Deus já está abrindo uma outra direção, uma outra porta. Então Deus sabe o que faz, né? Apenas creia. O seguidor vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. Tinha o pastor Moura que falava muito isso. O pastor José Paulo Moura foi capelão aqui há muito tempo. E ele dizia sempre isso. Gente, ovelha gera ovelha.
Eu estou aqui para pastorear. Eu não consigo discipular como... Imagina, ele sozinho e uma equipe grande, os irmãos, como é que se diz? Falando de Jesus para os seus vizinhos, para os seus parentes, ou seja, a ovelha gera ovelha. Ele sempre falava isso e é uma verdade. O verdadeiro discípulo, ele multiplica. O seguidor é importante, o discípulo é imprescindível. O discípulo é necessário, muito necessário na hora. Então não pense que você não é importante não, meu irmão. A igreja, aqui na terra, essa igreja real, ela precisa muito da sua presença. Precisa muito dos teus serviços. E para nós encerrarmos isso aqui, ó, o seguidor diz, o meu pastor é Jesus. E o discípulo reconhece a autoridade de Jesus e é ensinado e discipulado por alguém, porque vive debaixo de autoridade. Ou seja, normalmente tu pergunta para essas pessoas que se dizem crentes, eu sou um evangélico, não um praticante, eu não vou à igreja, o meu pastor é Jesus, não é homem nenhum. Eu já ouvi isso de muita gente. Isso é soberbo. O nome disso é soberbo. A pessoa diz que o pastor dela é Jesus, que é para ninguém encher o saco dela com um negócio de oração, de igreja, entendeu? Porque é muito ruim você dizer não para sua carne para dizer sim para Jesus. É muito ruim você largar seus vícios, aquele pecadinho gostoso. É complicado. Meu pastor é Jesus, não se mete aqui não. Esse é o argumento. Mas o homem de Deus, ele entende que as autoridades foram instituídas pelo próprio Deus. Isso não significa que quando a autoridade erra, a culpa é de Deus. Em nenhum momento a responsabilidade é tirada daquela autoridade. A responsabilidade dela. Entendeu? A quem muito é dado, muito também é requerido. Então, se Deus te colocou em alguma posição de autoridade e liderança, entendeu? Existe um peso sobre você que não está sobre mim, que não está sobre o outro. A responsabilidade é muito maior. Mas é necessário você ser humilde para entender que existem pessoas que Deus levantou aqui na terra para nos ensinar, para nos redarguir, para nos ajudar. Ou então você é autossuficiente. Porque normalmente essas pessoas que dizem que meu pastor é Jesus, é que ela está dizendo, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém. E não é bem assim que funciona. O próprio Senhor Jesus, para realizar o seu ministério, convocou 12 homens imperfeitos. Ele mesmo, Deus da glória, o Senhor, ali presente na terra, não precisava de ninguém. Ainda assim ele convocou 12. Então quem é você e quem sou eu para dizer que não precisa do irmão? Entendeu? Então é muito complicado isso. Continuando, meu irmão. Aqui nós temos um exemplo de consolidação, só para os irmãos entenderem. Ó. Na Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945. O Estado de Israel foi fundado em 1948 após a aprovação da ONU da partilha da Palestina entre árabes e israelenses. Oswaldo Aranha é homenageado por israelenses porque presidiu em 1947 uma sessão especial da Assembleia da ONU e apoiou a partição da Palestina britânica, evento que levou à criação do Estado de Israel em 1948. Por que eu estou citando isso? Porque isso aqui é o cumprimento de uma profecia, meus. Existe uma profecia na Bíblia que eu não me lembro agora onde está o endereço, mas ela dizia o seguinte: eu ajuntarei meu povo novamente. E muitos teólogos, quase uma unanimidade, diz que quando fundou-se o Estado da Palestina, o Estado israelense, e os judeus que estavam espalhados pelo globo afluíram ali para o Estado de Israel, cumpriu-se a profecia de que eu juntarei meu povo novamente em Jerusalém. E está lá. Ali se cumpriu uma profecia, ou seja, algo que estava disperso, algo que estava pulverizado ao longo do globo, Deus juntou novamente e formou uma nação. Isso é consolidar. Consolidação é isso. É pegar o que está desagregado e agregar novamente. Pegar aquilo que está fragmentado e juntar novamente.
que nós dois, eu e você, meu amigo, nós sejamos consolidadores nesse sentido, de ajuntar aquilo que está espalhado, de juntar aquilo que está espalhado, né? Que nós aprendamos aqui tem uma expressão, mas eu vou adiantar ela. Perdão, que nós aprendamos a fechar a porta dos fundos da igreja. Muitos entram, mas muitos saem. A rotatividade é grande, não pode acontecer isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos preocupados em trazer as pessoas para a igreja, mas nós não damos o suporte pós-conversão, pós-batismo. Entendeu? Então é interessante que esse Estado de Israel, os judeus estavam espalhados pela face da terra. Em 1948, cumpre-se a profecia: eu juntarei meu povo novamente. Isso é consolidar. Então nós temos que juntar os que estão lá fora, que já passaram pela igreja, que estão dispersos. Nós temos que trazer para a igreja de Cristo. Que nós sejamos agentes consolidadores. Amém? Esse é o propósito dessa aula. Gerar no seu coração a vontade e o desejo de trazer quem está fora para dentro. Principalmente aqueles que já estiveram dentro. Que passaram por algum motivo e não permaneceram. Ficaram lá, dispersos. Precisamos trazer esse povo para a igreja. Precisamos consolidar novamente o corpo de Cristo. Continuando. Outro exemplo, aqui no exemplo, né? A igreja é a consolidação do corpo de Cristo promovido por Ele mesmo. Ou seja, a igreja é justamente isso. Aí vem aqui, ó, o Senhor congregou pessoas de classes sociais diferentes, de etnias diferentes, personalidades diferentes, ideologias e pensamentos diferentes, graus de instrução diferentes, etc. Ou seja, Deus pegou todo esse povo, tudo diferente um do outro, às vezes, principalmente de cultura, juntou e formou um corpo. Cada um no seu cantinho, cumprindo a sua missão. Eu gosto muito da figura do pedreiro e da massa, do cimento, né, do concreto. Vocês já viram um pedreiro fazendo um concreto? Ele bota pedra, ele bota a porção certa de água, ele bota a porção certa de cimento. Tá ali o cimento, tá a água, tá a pedra, tá a areia. Tudo ali, componentes diferentes um dos outros, mas que misturando aquilo tudo, consolidando aquilo tudo, forma-se o concreto. Então, que a nossa igreja, a priori a Igreja Evangélica da Vila Militar, seja um muro, seja uma coluna de concreto, feita por pedra, por areia, por cimento, por terra, pelos vergalhões, cada um cumprindo o seu papel dentro da construção. E o pedreiro é Jesus, o pedreiro é o Senhor Jesus. Ele que é o responsável pelos alicerces, pela construção, pelo formato da construção. Nós somos apenas componentes. E tem muito componente bom espalhado por aí que eu e você precisamos ir à luta e trazer essas pessoas de volta para o corpo de Cristo, se tornar cada vez mais sólido, cada vez mais firme, com instrução, com discipulado, com orientação, com ouvido. Às vezes a gente esquece de ouvir o nosso irmão. Eu fico triste porque, eu não vou citar nome de igreja aqui, mas tem igrejas por aí que simplesmente aboliram a Escola Bíblica Dominical, a EBD. Simplesmente aboliram. Por quê? Porque se o povo descobre a verdade vos libertará. Se o povo descobre a verdade, acabou. Eles saem dessas igrejas. Então, meus irmãos, que nós sejamos agentes consolidadores. Vamos trazer de volta aqueles que estão perdidos para dentro do corpo de Cristo e dar substância para que essas pessoas possam crescer com saúde espiritual. Amém? Continuando. E é interessante essa frase aqui de baixo. Ó, um membro fora do corpo não subsiste. E é verdade. Pega o corpo humano, corta a sua mão, vê quanto tempo ela vai durar ali até ela apodrecer. Corta o seu dedinho mindinho, vê quanto tempo ele dura até ele gangrenar, apodrecer ali.
Um membro fora do corpo morre. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo essa aula, e você é uma pessoa que está fora da comunhão, que já aceitou Jesus, que já esteve na presença do Senhor, mas está afastada por algum motivo, eu não sei o que te levou a se afastar do Senhor Jesus, mas uma coisa eu tenho certeza, não foi o Senhor Jesus. Não foi a palavra de Deus. Não foi a ação do Espírito Santo. Eu não sei qual foi o fator que te levou a estar fora do corpo. Mas a culpa não foi de Jesus. A culpa não foi da palavra, a culpa não foi de Deus. Sendo assim, não há por que você estar fora. E o pior, não fique fora, porque se você ficar fora, você vai morrer. Essa é a verdade. Nós estamos falando aqui de morte espiritual, que é pior do que a morte real. Entendeu? Morte espiritual. Então não fique fora do corpo. Procure uma igreja séria. Procure um pastor sério. Não confie ainda em igreja, instituição. Procure um crente lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Uma pessoa que você tenha confiança, que você pratique a palavra. Peça para ele fazer um culto na sua casa. De vez em quando se reúnam, estudem juntos. Mas não fique fora do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque senão você vai morrer. Amém? Que você volte correndo para os braços de Jesus. Porque eu duvido que ele fez alguma coisa para te colocar para fora. Normalmente são outros fatores que fazem com que as pessoas deixem a igreja. E não o Senhor Jesus ou Deus. Continuando. O foco. A priori, o foco principal do Evangelho é a salvação do perdido, Mateus 6,33. Vindo em seguida a instrução ao discipulado, juntamente com a ordenança do batismo e a participação do neófito na ceia do Senhor. Nos últimos anos a igreja tem focado primeiro, na primeira parte e negligenciado a segunda. É o que eu falei aqui bem no início. A igreja tem se preocupado em trazer, em fazer o id do Senhor, o id, traz, falar, evangelizar e trazer as pessoas para a igreja, mas tem negligenciado a segunda parte, que é o discipular, que é o cuidar, que é tratar. Eu estava falando disso no seminário, nós levantamos um debate há pouco tempo atrás, antes da pandemia, no seminário lá onde eu dou aula, no outro seminário, e eu joguei a pergunta assim para os alunos e a gente debateu, porque vamos supor que aconteça algum... Ali, como tinha muitos pastores, vamos supor que aconteça um escândalo na igreja onde você congrega. Um pecado lá. Aconteceu um pecado. Vamos colocar aí uma coisa muito louca. Vamos viajar aqui. Vamos supor que o pastor, não digo os irmãos, mas é a igreja. Vamos supor que o pastor descobre um adultério. Vamos supor, um pecado de adultério no meio da igreja. Chegou ao conhecimento do pastor. Eu vou te falar uma realidade, meu. Eu já vi gente respondendo isso em palestra, em seminário. A maioria toma a decisão de expulsar a pessoa. Você entendeu? Ide, pregar o evangelho e fazer discípulo, cuidar. Então, por que eu estou colocando esse exemplo? Porque 90% das vezes, quando acontece um problema no corpo de Cristo, é mais fácil você expurgar, é mais fácil você expulsar do que você tratar aquela alma, do que você gerar o arrependimento, estar ali junto com a pessoa para gerar nela o arrependimento, o perdão, a contrição. Muitas vezes a pessoa já está até arrependida, mas a igreja é implacável. Sabe, muitas vezes a decisão ali é implacável. Não, tá fora, expulsa o cara, e muitas vezes na frente de todo mundo, em público. Então é muito mais fácil você se livrar do problema do que você tratar aquele problema. Perdão. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Então a igreja do Senhor Jesus, ela está aqui para tratar também as pessoas. Uma coisa é se você descobre um lobo em pele de ovelha. Aí é outros 500. Mas se você vê que um irmão caiu, que uma irmã pecou, que alguém cometeu um pecado que às vezes não precisa nem ser adultério, qualquer outro pecado. O irmão pecou e veio com contrição, pedir ajuda ao pastor, ou então chegou ao conhecimento do pastor, não precisa ser do pastor, às vezes do irmão próximo, confidente, amigo. Sabe, muitas vezes é mais fácil você jogar para fora. Ah, não, expulsa, vamos excluir do corpo. Faz uma assembleia e bota o cara para fora.
Bota a irmã para fora, bota o irmão para fora. Mas tratar é complicado. Tratar requer esforço, requer paciência, requer oração. Só que nós fomos chamados para tratar. A não ser que nós identifiquemos ali um lobo em pele de cordeiro. Alguém que finge que é crente, mas não é. Mas existem aquelas pessoas que por algum momento na vida, por um momento de fraqueza, por alguma coisa, elas caem. E nós estamos, ao invés de estender a mão para reerguer, nós levantamos a mão para apontar. Nós não estamos aqui para apontar. Quem está aqui para apontar é Satanás. Ele é o acusador. Jesus ele é chamado de acusador, Jesus é chamado de advogado. E Deus é chamado de juiz. Se Deus é o juiz, Jesus é o advogado e Satanás é o acusador, quem sou eu e você para julgar alguém? A nossa postura é orar, é se consagrar, é pedir discernimento do Espírito Santo. Senhor, o que está acontecendo na minha frente? É de Deus, não é de Deus? É sinceridade, é mentira? O que está acontecendo aqui? É o Espírito Santo que vai nos dizer. Então, que nesta manhã os irmãos parem para pensar nisso, parem um pouquinho para entender que o chamado ID não é só trazer as pessoas para a igreja, mas é cuidar das pessoas. É cuidar do seu irmão que está aí do seu lado, cuidar da pessoa que está próxima a você, cuidar da tua vizinha que tem bebido do evangelho da sua boca, do teu irmão que tem ouvido o evangelho de você, do teu parente, do teu marido que muitas vezes não vem à igreja, mas quando você abre a boca para louvar ou para falar de Jesus, ele bebe. Você é a referência. E não é só falar de Jesus, você precisa cuidar dessas pessoas. Nós precisamos cuidar. Nos últimos tempos, a igreja tem se preocupado com o número de crentes, em trazer gente, mas em discipular, meu filho, necas de pitibiriba. Ninguém quer discipular, porque discipular dá trabalho, requer esforço, requer tempo, requer oração, joelho no chão. Muitas vezes você não vai ser reconhecido pelo seu trabalho, reconhecido pelos homens. Jesus está vendo tudo. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas não querem isso, as pessoas querem moleza, querem a coisa fácil. Mas como nós vimos lá, um discípulo se faz, se produz, ele não nasce pronto, não. Requer tempo, requer paciência, requer muito amor. Entendeu? Precisamos fechar a porta dos fundos, como diz aqui o slide. Precisamos fechar as portas dos fundos. As pessoas têm ouvido falar de Jesus. O evangelho nunca foi tão pregado não sei o evangelho verdadeiro, mas a palavra de Deus, Jesus, nunca foi tão pregado no Brasil como tem sido ultimamente. E ainda assim, você encontra uma igreja rasa de conhecimento. Sabe, um monte de crente, água com açúcar. Então nós precisamos reverter esse quadro. Então, para nós finalizarmos aqui a nossa aula, que eu já tomei muito do tempo dos irmãos, peço perdão por isso, os impedimentos que acontecem e que vêm assim, a travar a consolidação da igreja. Olha, a negligência quanto ao ensino bíblico e sistemático, ou seja, EBD, Escola Bíblica Dominical, que nós estamos fazendo aqui agora, essa ideia que nós estamos trocando. Coloque aí nos comentários o que você acha a respeito disso tudo. Como eu disse aqui, tem igrejas que já aboliram Escola Bíblica Dominical. Não existe mais. Classe de novos convertidos e pré-batismo. É importante. A pessoa... Uma coisa é assim, né? Aceitou Jesus. Pode batizar logo? Pode. Mas se a pessoa pode passar por uma classe de batismo, por que não? Entender que ele não está tomando banho, entender que aquilo ali é um rito de passagem, é ele dizendo para a sociedade que agora ele é de Jesus, que agora ele nasceu de novo em Cristo. Existe toda uma carga, não é só uma ordenança de Cristo, mas existe ali algo muito espiritual, algo importante, e que muitas vezes é banalizado. Batismo é algo sério. É algo sério, é algo de alegria. Apesar de ser algo sério, mas é algo que traz grande alegria àquele que aceitou Jesus. Ele está dizendo para Satanás e para os anjos, ele está dizendo para a sociedade que ele agora nasceu de novo em Cristo. Entendeu? É muito significativo, é importante os ritos de passagem.
como se fosse um rito de passagem. Ele era do mundo, agora ele faz parte do corpo de Cristo. Pregações e aulas extremamente superficiais, sem conteúdo nenhum, água com açúcar só para engambelar o povo. Muitas vezes usando revistas que nem evangélicas são. Existe um livro chamado Evangélicos em Crise. Leiam. Acho que é pastor Paulo Romero. Leiam, Evangélicos em Crise. Igrejas por aí ministrando escola bíblica com revistas de esoterismo. Pasmem, mas é uma verdade. A transformação do santo serviço de culto em meras palestras de autoajuda e stand-up comedy. Stand-up comedy é fazer o pessoal rir, sabe? É falar aquilo que agrada o coração do ouvinte. Se você fizer isso, meu irmão, a tua igreja vai estar cheia sempre. Sempre. Nós que somos pregadores, nós somos mensageiros. A mensagem não é nossa, nós só passamos. Inclusive ela para a gente também. Primeiro corta aqui, primeiro é para o pregador. E muitas vezes a mensagem que o Senhor nos traz, ela é amarga. Muitas vezes ela não é aprazível de se ouvir não, querido. Mas um pregador que tem responsabilidade, perdão, ele tem que passar adiante aquilo que Deus ministrou na vida dele primeiro e que ele preparou para a igreja. Mas não é isso que nós temos visto. Muitas vezes a pessoa quer fazer graça. Sabe? Porque se você falar aquilo que os outros querem ouvir, meu filho, sua igreja vai estar cheia. É o segredo aí, ó, de muita congregação, muito charlatão. É o segredo de muito picareta que tem explorado a fé alheia. Então é muito fácil engambelar o povo. E como eu não ensino escola bíblica mesmo, não tem palavra, não tem estudo, não tem nada, o povo segue aquilo que eu falo, vira massa de manobra na minha mão. Então que nós não sejamos massa de manobra e não façamos também do próximo massa de manobra. Porque o Senhor vai cobrar e vai cobrar caro. Pode não pagar aqui, mas vai pagar do outro lado. Nada passa batido, nada fica impune. Então que nós tenhamos essa consciência. Falta de uma vida santa e piedosa e de prática da palavra e despreparo de liderança. Muitas vezes eu já vi curso na internet, curso de liderança em um dia. Como que você forma um líder em um dia? Impossível. É algo inconcebível. É para comer dinheiro de otário. Enquanto tiver otário nesse mundo, meu irmão, os espertos sobrevivem. Curso de capelania de um dia, de discipulado de um dia, corra disso. Corra disso. Curso de liderança de um dia, isso não existe, meu. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Gente que é neófita sendo colocada no púlpito. Já falei milhares de vezes na escola bíblica, neófito significa plantinha, planta recém-plantada. Neofitos, neo do grego, né? Neo novo, fitos planta. Uma planta recém-plantada não tem raiz. Primeiro vento de doutrina joga ela para longe. Uma planta recém-plantada não tem estrutura para permanecer de pé, uma chuva quebra ela. Como que você vai botar um neófito no púlpito? Como você vai botar uma pessoa recém-convertida no púlpito? E tem aí igrejas que oferecem, o cara aceita Jesus hoje, uma semana depois ele está lá diácono. Duas semanas depois, 3 semanas depois ele está presbítero. Daqui a pouco ele é pastor auxiliar, pastor presidente. Parece plano de carreira. As pessoas esquecem que a escada do céu ela desce, ela não sobe. O maior tem que ser o menor. Quanto mais cargo você ganha, maior o seu serviço e maior a sua responsabilidade. E menor você é. As pessoas esquecem disso. Eu estou doido para ser pastor. Eu estou doido para ser evangelista. Tudo bem, é de Deus que você tem o desejo no coração. Ore para o Senhor. Ore ao Senhor e peça discernimento para que não seja um mero desejo. Porque junto com esse desejo vai vir aí um sacrifício. Lembre-se de que o irmão não estará ascendendo. O irmão vai estar descendo a escadinha. E muitas vezes nós não paramos para pensar nessas coisas. E para nós encerrarmos de fato essa aula... Ai, caramba, perdão. Quase que eu derrubei o microfone.
Perdão. Para nós encerrarmos a nossa aula, tem algumas propostas de solução. Eu não sou o dono da verdade, então nós colocamos aqui algumas propostas. Um ensino bíblico sistemático, ou seja, uma EBD forte, onde as pessoas tenham, como nós temos aqui na nossa igreja. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso aí por aí fora, quando as pessoas me perguntam como é que é a EBD da sua igreja. A EBD da minha igreja, ela é interdenominacional e você é livre para perguntar o que você quiser. E as pessoas falam, pode perguntar o que você quiser. E se for algum assunto doutrinário, nós vamos dizer na teologia quais são as vertentes acerca daquele assunto. E as pessoas ficam maravilhadas. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Uma EBD forte. Um discipulado acompanhado de amor, de paciência com o novo convertido. Investir tempo. O tempo que for necessário para cada um. Porque cada um tem um tempo. Cada um tem uma medida de aprendizagem. Cada um tem uma velocidade. Cada um tem uma capacidade de aprendizagem. Então nós temos que ter paciência, perseverança, esperança, para que aquele novo convertido se torne um bom discípulo. Pregações profundas que tragam à luz verdades bíblicas, por mais incômodas que elas possam parecer. Precisamos ser apenas mensageiros. Nós não somos o dono da palavra, nós somos mensageiros. E nós viemos entregar uma mensagem. A mensagem não vem de nós, não é aquilo que nós queremos falar. É aquilo que Deus nos enviou. E a nossa pregação ela tem que ser consistente. Ela não pode ser uma água com açúcar. Ela não pode só massagear o ego. Ela não deve massagear o ego daqueles que nos ouvem. Ele tem que ser uma mensagem. Ela tem que ser exatamente isso, uma mensagem. Estou trazendo uma mensagem, a mensagem é essa. Eu não estou ali para entreter ninguém, eu não estou ali para alegrar ninguém, eu não estou ali para entristecer ninguém. Eu sou um sujeito neutro, eu estou ali para adorar a Deus e trazer aquilo que o Senhor mandou trazer. E os verdadeiros adoradores receberão a palavra e vão entender a palavra. E é assim que nós temos que proceder. A reverência ao exercer os ministérios, a dependência um dos outros. Se eu não me engano, foi uma vez que a irmã Jodi, um abraço para a irmã Jodi, saudade. A irmã Jodi uma vez me perguntou, irmão Marcelo, qual é a diferença entre o fardo e a cruz? E o Espírito Santo falou pela minha boca, meu irmão, porque muitas vezes essa coisa quando vem online, que não vem da gente, a gente tem que dar glória para ele, é dele. E a irmã Jodi perguntou, veio na hora. O Senhor ministrou na hora. Irmã Jodi, o fardo nós dividimos, nós carregamos os fardos um dos outros, mas a cruz não, a cruz cada um tem a sua. Negue-se a si mesmo, cada um quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então eu não posso tomar a cruz do meu irmão. Eu posso ajudar ele a carregar o fardo, posso ajudar ele a carregar o fardo dele, e ele me ajudar a carregar o meu fardo, ou seja, naquilo que eu sou deficiente, ele é expert. E naquilo que ele é expert, ou naquilo que eu sou deficiente, ele é expert. E naquilo que ele é deficiente, eu sou expert. Então, tu me ajuda aqui, eu te ajudo aqui, eu te ajudo ali, e nós vamos carregando o nosso fardo junto. Como uma peça de quebra-cabeça que se encaixa. Agora, a cruz, não, a cruz cada um tem a sua. Eu não tenho como me negar pelo meu irmão. Ou seja, como é que eu vou... ele precisa negar-se a si mesmo. Como é que... Não tem como eu carregar a cruz dele. Ele vai precisar carregar a cruz dele. Então essa é a grande diferença. Mas no final das contas, nós dependemos um dos outros. Os ministérios dependem um dos outros. Então ninguém toca violão, prega, expulsa demônio, faz coreografia, fica na recepção ao mesmo tempo. O corpo de Cristo, como eu já disse aqui, é como um quebra-cabeça. As pecinhas são diferentes, mas que formam um todo. Viver de fato aquilo que pregamos, ou seja, deixar de ser hipócrita. Nos responsabilizarmos pela instrução e o preparo das possíveis lideranças que o Espírito Santo tem destacado no meio de nós. A igreja tem negligenciado isso. Muita gente boa
tem sido impedida de exercer seu ministério ou não tem sido elevada a nível de liderança ministerial por questões bobas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes é papel nosso, meu e teu, não só do pastor da igreja. Olha, estou reparando que aquele irmão ali ele tem um dom para diaconato. Eu reparei que aquele irmão ali tem um dom para ser diaconisa. Aquele lá tem um dom para ser pastor. Por que não investir? Tempo, dedicação, à medida que a pessoa quer. Em se tratando de mulheres, aqui é um assunto meio polêmico, mas eu vi muitas mulheres boas que podiam estar à frente de ministério e que foram impedidas de assumir tais ministérios só por serem mulheres. Quanta igreja do Senhor Jesus perdeu com isso? De gente que estava ali, como é que se diz? Qualificada, humanamente falando, e também tinha o chamado. E muitas vezes não puderam exercer ali um presbitério ou exercer ali um diaconato só por ser mulher. Já vi, já presenciei tais coisas. Então é algo para a gente pensar, é uma outra aula, não quero entrar nessa polêmica. Não estou falando de mulher, mas poderia ser outra coisa. Já vi muitos irmãos também que simplesmente não assumiram o cargo por uma questão burocrática da igreja. Ou seja, o corpo perde porque tem uma burocracia, tem um dogma ali que precisa ser cumprido, que nem na Bíblia está. Nem a Bíblia exige que se cumpra. Então, que nós sejamos maduros, que nós consigamos observar aqueles que têm talento. E que a Igreja do Senhor Jesus, quando eu digo isso, não só a liderança, mas todos, consigam identificar no irmão um diácono, uma diaconisa, um missionário, e dentro da medida do possível que a igreja possa incentivar e também, como é que se diz, promover para que essa pessoa de fato atinja aquele ministério, né? Chegue naquele ministério. Então, irmãos, concluindo, no final das contas, para que a consolidação aconteça, é necessário o amor. O amor, olha aqui, ó, é impossível promovermos a consolidação sem a prática do amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E antes, estes dois mandamentos estão sujeitos todas as leis, toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus está dizendo que toda a lei, tudo aquilo que havia sido escrito, toda a lei de Moisés e os profetas ali, tudo isso se resumia a esses dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E eu deixei aqui, ó, o amor a Deus, o amor ao próximo e também o amor próprio. Porque se você não consegue se amar, como é que você vai amar o próximo? Então é necessário se amar também. O segredo é o amor. Quando eu digo amor, é o amor filéu, o amor ágape, o amor fraternal. O amor ágape é um amor que muitas vezes é um atributo que as pessoas dizem que é só de Deus, mas também nós entendemos que o amor ágape pode ser um amor de mãe. Sabe, que a mãe, normalmente a mãe ela dá a vida pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu descendente. É incondicional. Então nós precisamos amar ao próximo como Cristo nos amou primeiro. Amém? E dessa maneira que nós vamos conseguir promover a consolidação. É por meio do amor. É entendendo tudo que nós debatemos aqui, tudo que nós falamos. E a base disso tudo é o amor. Sem o amor é impossível fazer qualquer coisa. Olha o que diz aqui Paulo. Ó. Se alguém declarar, eu amo a Deus... Paulo não, João, perdão. Se alguém declara, eu amo a Deus, porém odia seu irmão... Se alguém declara, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, quem vê, como pode amar a Deus a quem não enxerga? Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma seu irmão. Ou seja, nós temos que amar o próximo, porque é o amor que nos vai fazer
trazer essas pessoas, os desagregados, para dentro da casa do Senhor. É o amor que vai fazer com que nós consigamos trazer, agregar novamente as pessoas que estão dispersas da casa do Senhor. O amor é a chave. Paulo que disse, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Podia dar meu corpo a ser queimado. Sem o amor, nada seria. Então, nessa manhã de domingo, que os irmãos possam parar para refletir um pouco mais sobre esse aspecto de consolidação, de tornar sólido aquilo que está disperso, aquilo que está disforme, e que eu estou falando de comunhão mesmo, porque nós estamos longe uns dos outros corporeamente, mas nós somos um corpo, e nós temos que agir sempre como um corpo, e que os irmãos não se sintam sozinhos, nem desagregados. Nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem ouvido as nossas orações, e apesar de não estarmos perto corporeamente, nós estamos juntos em espírito. Amém? Que os irmãos recebam esta lição que tanto fez bem ao meu coração, e essa palestra também que eu ministrei foi uma maravilha, foi uma bênção. Eu queria dividir um pouquinho disso com os irmãos. O Senhor tem martelado ao meu coração a semana toda, e aí quando veio o convite do pastor Edson, eu falei, é isso, a mensagem está pronta. Então que os irmãos possam tirar o melhor proveito disso tudo, reflitam, coloquem aí nos comentários o que os irmãos acham, o que os irmãos acharam do vídeo, da aula. Gostaria de aproveitar o ensejo, se inscrevam, peçam os parentes, os amigos, para se inscreverem lá no site da igreja, porque nós só vamos poder fazer live pelo site da igreja quando nós atingirmos lá 1000 seguidores. A gente não sei se a gente já atingiu. A última vez que eu tinha observado não tinha 1000. Eu não sei como é que está agora. Então nós precisamos lá de 1000 pessoas lá inscritas no canal da Igreja Evangélica da Vila Militar, para que a gente possa transmitir live lá via o YouTube da igreja, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, usem a máscara, fiquem em casa. Nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Lembra? Satanás falou para Jesus, pula daí de cima do templo, e os anjos do Senhor vão te amparar lá embaixo, como está escrito na palavra. O que o Senhor Jesus falou para Satanás? Não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então aquilo que é da gente fazer, nós precisamos fazer. Aquilo que é a nossa responsabilidade, nós precisamos fazer. E o Senhor, Ele vai tratar nas partes que são impossíveis, aquilo que foge ao nosso controle. É aí onde Ele vai atuar, onde Ele vai entrar. Os irmãos tenham um final de semana abençoado. Amanhã nós teremos o culto normalmente. Vamos nos ver, não na igreja, mas no Facebook da igreja, ou no YouTube, na pessoa do pastor Edson Gonçalves, ou do pastor Edson Silva, sabe-se lá, já está em casa e já queira dar uma palavra para a gente. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.